Nessa aula eu vou fazer então, a gente vai estudar inferência envolvendo proposições simples. O que eu quero dizer com simples? Proposições que não envolvam predicados, tá? Aí na próxima aula a gente vai fazer a parte da inferência com aquelas proposições que envolvem os predicados, tá? Os codificadores. Então aquelas proposições da forma para todo x, p de x, e aquelas proposições existe um x tal que p de x, tá? Isso vai ser na próxima aula. Nessa aula nós vamos considerar apenas aquelas proposições sem os codificadores, ok? Aí, quando a gente acabar essa parte de inferência, nós vamos ver método dedutivo, ou seja, a gente vai aprender, do ponto de vista lógica, o que é uma demonstração, tá? Como que a gente faz para demonstrar o teorema. Nós veremos alguns métodos de demonstração também, certo? Ah, eu vou também não sei quantos vídeos eu vou fazer essa aula, tá? Provavelmente uns dois, um ou dois, não sei. Depende do tamanho que a aula ficar, tá? Então vamos lá. Para começar, nós vamos ter que definir o que é um argumento, ok? Bom, um argumento para a gente, então, vai ser uma sequência de proposições. No caso aqui geral, eu coloquei n mais 1 proposições. H1, H2, Hn e T. Tá? Então eu tenho n mais 1 proposições. A proposição T, nós vamos dizer que ela é uma consequência de H1, H2, Hn. Tá? E nós vamos denotar de duas maneiras. Tá? Na lista de exercícios, eu usei mais essa notação aqui. Tá? Essa que eu estou pintando de azul. E nas aulas, eu vou usar essa que eu estou pintando de amarelo aqui, essa notação, tá? As duas coisas significam a mesma coisa, que H1, H2, HNT é um argumento, tá? As primeiras proposições no meu argumento são as hipóteses, tá? E a última proposição é a tese, tá? As hipóteses também podem ser chamadas premissas, tá? Ou premissas. Nossa, deixa eu arrumar aqui. Ou premissas, tá? A tese também pode, em alguns livros, você pode encontrar o termo conclusão. Bom, vamos ver que está aqui embaixo, né? Ó, H1, se eu tenho um argumento, H1, H2, Hn são as premissas ou hipóteses, e T é a conclusão ou tese, tá? Então, um argumento é só isso, é uma lista de várias proposições, uma sequência de várias proposições. A última proposição é a tese e as outras, né, proposições são as nossas hipóteses. Agora, a gente vai querer determinar quando que um argumento é legítimo, tá? Ou válido. Tanto faz, tá? Em alguns livros, é, a gente define também o nome como sendo um argumento válido. Então, ó, suponha então que tenhamos H1, H2, Hn, T, um argumento. Nós vamos dizer que ele é legítimo se a sua conclusão, né, ou a tese, for sempre verdadeira quando todas as premissas forem verdadeiras, tá? Então, para provar que um argumento desse aqui, em geral, é verdadeiro, é válido, ou legítimo, né? Tanto faz, a gente vai supor que H1 é verdadeiro, a hipótese H2 é verdadeira, e assim por diante, até que a última hipótese é verdadeira. A gente vai ter que mostrar que a tese é verdadeira, tá?
Bom, uma outra forma, por que a gente definiu desse jeito? Porque o que nós queremos dizer com o argumento ser legítimo é que seja válida essa implicação. Ou seja, as hipóteses, quando eu faço a conjunção de todas as hipóteses, condicionando a tese, eu obtenho uma tautologia. Tá? Aí, mas quero fazer uma observação com vocês, por que a gente define desse jeito? Se é a mesma coisa que definir como tautologia isso aqui. Porque para provar que é uma tautologia, o único caso assim que não é trivial é o caso aqui da definição. No caso em que todas... O único caso, assim, digamos assim, que eu preciso verificar mesmo é o caso em que eu estou assumindo que todas as hipóteses são verdadeiras e eu tenho que mostrar que a tese é verdadeira. Tá? Porque, olha só. Deixa eu arrumar aqui. Ó, dizer que H1, H2 e Hn implica T é a mesma coisa. Então, só relembrando, é equivalente a dizer que a proposição, se fazer a conjunção de H1, H2 até a última, tá? Condiciona T, você tem que provar que isso aqui é tautologia. Certo? Mas vamos analisar essa proposição aqui, ó. Para ela ser tautologia, o que acontece? Todas as proposições envolvidas nessa proposição têm que ser independente do valor verdade delas, elas vão gerar essa proposição vai ser verdadeira, tá? Ou seja, essa proposição amarela tem que ser verdadeira independente do valor verdade das proposições que a compõem, tá? Agora, olha só, isso aqui é um condicional. O único caso em que poderia dar problema é quando isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso, né? É o único caso, se acontecer isso, o que aconteceria? Esse condicional seria falso. Esse é o único caso em que pode dar problema ele não ser uma tautologia, tá? Então, na verdade, nós temos que mostrar para mostrar que bom, relembrando aqui, ó, que no caso em que isso aqui é falso, a condicional é verdadeiro sempre, né? Independente se a tese aqui é verdadeira ou falsa, ok? Então, basta a gente analisar o caso em que todo mundo aqui é verdadeiro, em que esse condicional, essa conjunção é verdadeira, tá? Ó, aqui pode ter várias hipóteses, tá? Quando a gente viu conjunção, nós vimos só para conjunções de duas proposições. Só que acontece, para três ou mais proposições, a definição de conjunção é análoga, tá? É a mesma definição. Ela só vai ser verdadeira quando todo mundo é verdadeiro, tá? Então, se eu supor que essa conjunção H1, H2, Hn é verdadeira, supor então que ela é verdadeira é análogo a supor que H1, H2, Hn, todo mundo aqui é verdadeiro, tá? Então, para mostrar que isso aqui é verdadeiro, eu tenho que provar também que a tese é verdadeira, tá? Por isso que para mostrar que esse argumento é válido, é legítimo, nós vamos supor que é o único caso em que pode furar, pode dar problema, tá? No meu argumento. A gente vai então analisar o caso em que todas as hipóteses são verdadeiras, daí a gente vai ter que provar que a partir dessas hipóteses, a tese também é verdadeira, tá? Então, por a gente definir assim, ó, o que é um argumento legítimo? Ele é legítimo quando a conclusão for verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. E o caso em que alguma premissa for falsa? Não precisa analisar, porque nesse caso, essa proposição vai ser automaticamente verdadeira, tá? Quando alguma hipótese for falsa. Pelo menos uma falsa,
não vai dar problema, tá? Então o que eu vou fazer aqui é resolver alguns exemplos com vocês, tá? A gente vai fazer alguns exemplos com proposições que envolvam proposições dadas com texto, tá? Da língua portuguesa, igual esse exemplo 1. Em algumas a gente vai usar variáveis, tá? P, Q, R, A, B, C para as proposições, tá? Então vamos lá, exemplo 1. Se a gente olhar esse argumento, se você pensar que essa proposição é verdadeira, se o FMI ajudar o Brasil, a recessão aumenta. E eu supor que isso aqui também é verdade, o FMI ajudou o Brasil. Então não precisa nem saber nada de inferência. Já dá para, usando a intuição, concluir isso aqui, né? Que a recessão aumentou, né? Porque ó, tá falando, o FMI ajudou o Brasil. E eu também estou assumindo que se o FMI ajuda o Brasil, então a recessão aumenta. Como o FMI ajudou, eu posso concluir que a recessão aumentou, né? Então esse aqui que nós dizemos é um exemplo de um argumento válido, porque se essas duas verdadeiras, essa terceira aqui, a tese, também é verdadeira, tá? Como é que nós faremos isso aqui? Demonstrar a validade desse argumento, tá? De maneira matematicamente. Então, se você olhar, vamos olhar primeiro a primeira hipótese, tá? Vou chamar essa aqui hipótese 1, essa aqui é hipótese 2. Se olhar a primeira hipótese, nós temos duas proposições, né? A primeira é o FMI ajudar o Brasil e a segunda é a recessão aumenta. Se você olhar na hipótese 2, na verdade, é a mesma P que está lá em cima. Então o que eu fiz aqui, ó, eu chamei de P a proposição o FMI ajuda o Brasil e Q é a proposição a recessão aumenta. Se você olhar a tese, ó, é a proposição Q, né? Então, eu vou chamar essa aqui de P e aqui azul de Q. Então essa aqui, ó, também é a Q e essa amarela é a proposição P, né? Então a proposição 1, a gente pode, ó, em símbolos, poderia escrever assim, ó, né? É um condicional. Se P, se o FMI ajudar o Brasil, então a recessão aumenta. Então é se P, então Q. A minha segunda hipótese é o que? O FMI ajudou o Brasil, ou seja, P. E a minha tese é a recessão aumentou, ou seja, Q. Igual eu coloquei aqui, ó. Então esse argumento em símbolos a gente pode traduzir assim, ó, tá? Então vamos provar que esse argumento é válido. Deixa eu diminuir aqui, só um minuto. Então, ó, vamos mostrar que o argumento é válido, tá? O argumento é esse aqui, tá? Quando eu falo. Então o argumento tá aqui, ó. Como a gente vai fazer? Vamos colocar as duas hipóteses, tá? Aí nós temos que manipulá-las até chegarmos na tese. Ou seja, até chegar, concluir que Q também é verdadeiro. Bom, essa aqui é a premissa 1, essa aqui é a premissa 2. Um negócio importante pra gente aqui vai ser o seguinte. Essa tabelinha com as regras de inferência que eu coloquei lá na apostila, na pasta do OneDrive, tá? Tem lá duas páginas, tá? Tem uma lista de equivalências, né, as identidades lógicas, e uma lista de implicações.
tá? A gente vai ter que usar então todas essas regras para combinando elas com essas regras vão funcionar como fórmulas, tá? Que nós vamos aplicar nas hipóteses para concluirmos a tese. Ó, o que a gente vai usar nesse exemplo aqui é a modus ponens, tá? Essa 3 aqui, ó. O que ela diz? Se você olhar nosso exercício, eu tenho P. Então, ó, põe ela na cabeça. Sempre que a gente coloca as hipóteses, nós estamos supondo que elas são verdadeiras, tá? Então, tudo que está acima dessa barra preta aqui é verdadeiro. Tudo que eu colocar aqui embaixo são coisas que eu pude concluir que são verdadeiras, tá? São proposições que eu posso afirmar, já provei que são verdadeiras. Então, ó, eu tenho que P implica que é verdadeiro e P é verdadeira. Então, ó, P e P condiciona Q. E sempre que eu colocar as proposições aqui, é como se nós estivéssemos dizendo assim, ó, nesse caso aqui, P condiciona Q e P, tá? Isso é verdadeiro. Então, a gente olhar a tabelinha aqui na modus ponens, P e P condiciona Q, a ordem não importa, tá? No condicional, por causa da comutativa. Nós podemos concluir que, só que a gente tem que tomar cuidado com é uma fórmula isso aqui, tá? Então, a P e P condiciona Q, eu concluo a segunda, tá? Então, basicamente, o que essa regra fala? Que se P é verdadeira e P condiciona Q é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Ok? Nosso caso, ó, é igualzinho, né? P é verdadeiro e P condiciona Q é verdadeiro. Então, a gente pode concluir que Q é verdadeiro, tá? Aí eu vou colocar na frente o que eu usei. Ó, eu usei a hipótese 1, a hipótese 2 e a regrinha ali, ó, modus ponens, né? Bom, esse exemplo foi fácil, né? Ó, cheguei na tese só em um passo, ok? Mas nem sempre vai ser assim, tá? Na verdade, a maioria das vezes não vai ser assim. Vamos fazer o exemplo 2 aqui, ó. Deixa eu só arrumar um espaço. Vamos inferir esse argumento aqui, ó. Se o dia estiver quente, irei nadar. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é: se eu for nadar, não estudarei, tá? Aí a tese é: se o dia estiver quente, então não estudarei. O então nas três proposições está oculto, né? Mas o sentido é o mesmo. Se você olhar aqui nesse argumento, nós temos três proposições envolvidas, né? A primeira é: o dia está quente. A segunda é: eu irei nadar. Deixa eu trocar a cor aqui, porque elas repetem, né? Aqui, ó, tem eu irei nadar de novo. E aqui tem a proposição não estudarei. Não estudarei, tá? Aí na tese tem o quê? Se o dia estiver quente, que é a proposição que eu vou chamar de P, então não estudarei, que é a proposição que eu vou chamar de Q, tá? Então, ó, eu chamei de P a proposição amarelo, Q é a proposição que eu pintei de azul, e de rosa eu pintei aquela proposição que eu vou denotar por R. Então, esse argumento, em símbolos, podemos traduzir assim, ó. P condiciona Q, que ó, se estiver quente, então vou nadar. Então é se P, então Q. A segunda hipótese é: se eu for nadar, então não estudarei. Então, se Q, então R. E a tese é: se o dia estiver quente, se P, então não estudarei. É P condiciona R. Então a gente tem que agora mostrar que esse argumento aqui é válido, tá? É legítimo, né? Então vamos mostrar
que o argumento é legítimo. Vamos lá. Primeira coisa, coloco as hipóteses, tá? P condiciona Q, Q condiciona R. Então, essa é a hipótese 1, essa aqui é a hipótese 2, tá? O que acontece? Vamos olhar na tabelinha. Qual regra que eu posso usar para combinar dois condicionais, tá? Ah, tá, só explicar uma coisa. Na lista 1, são identidades lógicas, tá? Então a gente vai usar a identidade lógica só para trocar uma proposição por outra de mesmo equivalente, né? O mesmo significado que ela. O que acontece? Não é nenhuma dessas que eu estou olhando, tá? Porque eu quero usar uma implicação, que é a implicação que a gente vai fazer o quê? Pegar uma ou duas e trocar por uma terceira, tá? Mostrar duas, que a partir de duas eu consigo concluir que uma terceira é válida, tá? Se você olhar aqui, ó, no exemplo, nós temos duas implicações. E da, da seguinte forma, a tese da segunda coincide com a hipótese, a tese da primeira coincide com a hipótese da segunda. Se você olhar aqui então na tabelinha, vai coincidir com a fórmula do silogismo hipotético, tá? E ali está escrito da mesma forma que está aqui na fórmula, né? P condiciona Q e Q condiciona R. Então a gente pode ir direto de P para R, tá? Então aqui nós podemos concluir que P condiciona R. Então, isso aqui a gente usou as hipóteses 1, 2 e o silogismo hipotético. Ok? Ah, só um comentário que eu não fiz no início. É que sempre nós tivermos um argumento que tem três proposições, tá? Ou seja, duas hipóteses e uma tese, ele recebe o nome de silogismo, tá? É só uma forma de um em particular para esses tipos de argumentos em particular, tá? O que eu vou fazer agora, então, nesse exemplo 3, é inferir esse argumento aqui, ó. P condiciona Q, Q condiciona R, P. Então, quero concluir R. Se você olhar, ele é basicamente tem a ver com esse exemplo 2 aqui, tá? Só que ó, as duas primeiras hipóteses são iguais, tá? P condiciona Q, Q condiciona R. Só que eu assumi também que P é verdadeiro, tá? O que a gente vai concluir, se eu pensasse nesse argumento aqui, ó. Se eu colocar as hipóteses. Se o dia estiver quente, irei nadar. Se eu for nadar, não estudarei. E se eu assumir que o dia estava quente, eu vou poder concluir que eu não estudarei. Tá? Basicamente é isso aqui, tá? Que a gente vai fazer agora. Só que a gente vai fazer no caso geral, tá? P, Q, R, três proposições quaisquer. Ok? Como é que a gente vai inferir então? Primeira coisa, coloca as hipóteses, tá? P condiciona Q, Q condiciona R e P, tá? Nos outros dois exemplos, nós chegamos à resposta em um único passo. Aqui não, tá? A gente vai ter que fazer dois passos. Então, primeira coisa. O primeiro passo é o mesmo que eu fiz no exercício, no exemplo 2, tá? Vamos combinar 1 e 2 usando o silogismo hipotético. Então, relembrando aqui, silogismo hipotético, se tem P condiciona Q, Q condiciona R, então posso concluir que P condiciona R. Então aqui a gente pode concluir que P condiciona R também é verdadeiro, tá? Então quando eu coloco, tudo que eu colocar nessas linhas, eu estou afirmando que são proposições que são verdadeiras. E eu acabei de verificar a partir do fato das de cima serem verdadeiras, tá? Agora, então eu vou chamar isso aqui de meio que vai virar uma nova hipótese, tá?
Então vai virar, vou chamar de 4. Agora vamos olhar 3 e 4. P, E, P condiciona R. De novo, vai ser uma que a gente já usou, ó. É a modus ponens. Então, P e P condiciona Q. Só que aqui, ó, não é Q, não tem a letra Q, tá a letra R. Então, lá onde tiver, na fórmula onde tiver o Q, eu tenho que usar R. Então, a conclusão não é o Q, é R, tá? Então, aqui a gente pode concluir R. Então, aqui eu usei a hipótese 3, 4 e modus ponens. Certo? Então, cheguei ao que eu queria, ó, cheguei na R, né? O argumento ele é legitimado, né? Consegui provar que ele é legítimo, ou inferir, né? Que é outra palavra a gente pode usar, quando eu consigo, a partir das hipóteses, provar mais algumas hipóteses e chegar na tese. Então, ó, cheguei na tese, então acabou o exercício, tá? Cuidado quando vocês forem fazer, que às vezes o exercício pode ter mais de um caminho para fazer, tá? Duas pessoas podem fazer de maneira correta, fazendo passos diferentes entre elas, tá? Olha só esse argumento aqui, ó. Vamos provar que ele é legítimo. O argumento é o seguinte: ter tempo é ter dinheiro. Quem trabalha tem muito tempo. E a gente vai poder concluir que quem não trabalha tem dinheiro. Em boa parte dos casos, a gente pode pensar que isso aqui, essa frase fica estranha, né? Essa última, a tese aqui, né? Quem não trabalha tem dinheiro. Mas se eu assumir que as duas primeiras hipóteses aqui são verdadeiras, a gente consegue provar que a tese, nesse caso, é verdadeira, né? Que geralmente quem não trabalha não tem dinheiro não, né? Só poucas pessoas que não precisam trabalhar para ter dinheiro, né? Então, ó, vamos provar que esse argumento é legítimo. Com efeito, primeira coisa, a gente tem que encontrar quais são as proposições envolvidas nesse argumento, tá? Note que essa primeira aqui, ó, a gente poderia reescrever ela assim, ó. Se tenho tempo, ou se então tenho dinheiro. A segunda pode ser traduzida como se não trabalha, então não tem tempo. Se eu não trabalho, então não tenho tempo. E a última aqui, a gente pode traduzir como... Traduzir não, né? Mas reescrever para ficar mais evidente quais são as hipóteses. Se você não trabalha, então tem dinheiro. Ou seja, se não trabalha, ou por então, tem dinheiro. Então, basicamente, são três condicionais aqui, tá? Ter tempo é a primeira, que eu vou chamar de P. Ter dinheiro é a segunda. Então, essa primeira é algo da forma se P, então que. A terceira aqui, ó, não trabalha. Aqui ele colocou quem não trabalha. E aqui, ó, tem tempo, ou tem muito tempo. Então, essa aqui já é a proposição P de novo. Tá? E na tese, ó, tem de novo quem não trabalha. Se não trabalha, então tem dinheiro. Então, ó, a proposição amarela eu vou denotar por P, as azuis eu vou denotar por Q e R vai ser as proposições rosas, tá? Então, P é a proposição ter tempo. Q é a proposição ter dinheiro. E R é a proposição não
trabalhar. Então, desse modo, o argumento, esse argumento aqui que está dado em forma de texto, pode ser reescrito como? Então vamos lá, ó. Amarelo implica azul, né? Então é SP, então Q. Então é P condiciona Q. E a segunda é R condiciona P, né? Ó, não trabalhar, se não trabalha tem tempo. R condiciona P. E a tese é quem não trabalha tem dinheiro. Tá? Então a gente tem que inferir esse argumento. Tá? Então vamos provar que o argumento é legítimo. Então a gente tem que sair de R, condiciona. Tá errado aqui, né? Tem que pegar o argumento P condiciona Q e R condiciona P. Eu tenho que chegar em R condiciona Q, tá? De novo, isso aqui é hipótese 1, isso aqui é hipótese 2. De novo, ó, tem duas condicionais, tá? De tal modo que essa segunda aqui, ó, hipótese, a tese coincide com a hipótese da primeira hipótese. Então a gente vai usar de novo aquela regrinha que nós usamos lá em cima já, tá? Essa aqui, ó. Silogismo hipotético. Só que a gente tem que tomar cuidado, tá? Se você olhar, esquece as letras. O que está falando? Ó, se a primeira implica a segunda e a segunda implica a terceira, eu posso concluir que a primeira implica a terceira. Tá? Então, ó, se a primeira implica uma segunda e a segunda proposição implica uma terceira, então posso concluir que a primeira implica a terceira. Então, posso concluir que R implica Q. Que é o que eu precisava, né? Tinha que chegar em R condicionar Q. Então, se você olhar aqui, nós usamos as hipóteses 1, 2 e também o silogismo hipotético. Tá, vamos ver então agora esse exemplo 5. Ó. Deixa eu só abrir um espaço aqui. O argumento é o seguinte: se 4 não é par, então 5 não é primo, 5 é primo. Então eu posso concluir que 4 é par. Tá? Primeira coisa, vamos identificar as proposições envolvidas. A primeira é 4 não é par. Tem aqui de novo, ó, 4 não é par. E a segunda é 5 não é primo, né? Só observação que aqui tem, ó, 5 é primo. Tá? Não é a mesma proposição, mas essa proposição azul aqui se relaciona com essa aqui também, né? Na verdade, uma é a negação da outra, tá? Então por isso que eu vou pintar com a mesma cor, mesmo não sendo a mesma proposição, tá? Ah, tá. No amarelo aqui também, ó. Essa aqui e essas duas de amarelo, uma é negação da outra, tá? Então, primeira coisa, vamos dar nome para essas proposições, tá? Então, sejam P, 4 não é par, e Q é a proposição 5 não é primo.
Então, o argumento acima pode ser reescrito como? Vai ficar, ó, se P então Q, aqui é a negação disso, né? Então vai ficar não Q. E a tese é a negação do amarelo, né? Então vai ficar não P, tá? Então vai ficar se P. Então, se 4 não é par, então 5 não é primo. Aqui vai ficar, não é o caso de 5 não ser primo, ou seja, 5 é primo. E a tese é que não é o caso de 4 não ser par, ou seja, 4 é par, tá? Então, vamos inferir. Então, primeiro a gente coloca as hipóteses, tá? Ok? Esse exemplo aqui vai ser fácil também, tá? Vai ser só em um passo. Nós vamos usar essa regrinha aqui, ó. Modus tollens, tá? Que ó, não é difícil concluir que a negação de P tem que ser verdadeira, né? Porque, ó, pensa assim. Quando a gente coloca nas linhas, já falei, né? É que eu estou assumindo que ambas são verdadeiras. Agora, ó, se a negação de Q é verdadeira, Q tem que ser falsa. Mas se Q é falso, a P não pode ser verdadeira, né? Porque senão o condicional seria falso. Então P tem que ser falso. Se P é falso, quem é verdadeiro? O não P. Essa é a regra modus tollens, tá? Então aqui, ó, podemos concluir que não P é verdadeira. E aqui nós utilizamos as regrinhas, as hipóteses 1, 2 e modus tollens. Bom, nesse vídeo eu vou fazer mais um exemplo, aí depois eu vou deixar um terceiro vídeo com mais 2 exemplos ainda, tá? Bom, consideremos então esse argumento, tá? Nele nós vamos ter 4 proposições envolvidas, tá? Então a primeira hipótese é se eu estudo ou eu sou um gênio. Se eu estudo ou se eu sou um gênio, então passarei nessa disciplina. Então tem a proposição aqui. Eu estudo, eu sou um gênio, e essas duas condicionam eu passarei nessa disciplina, tá? Agora a segunda hipótese tem se eu passar nessa disciplina, então tem eu passar nessa disciplina, então estarei automaticamente inscrito na próxima disciplina. Então, tem essa quarta proposição aqui envolvida, tá? Estarei automaticamente inscrito na próxima disciplina, tá? Agora vamos olhar a tese. Se eu não estiver inscrito na próxima disciplina, ou seja, é a negação daquela proposição verde, tá? Não é a verde de novo. Não, essas duas verdes aqui não são a mesma proposição, mas elas são relacionadas, que uma é negação da outra, tá? E aqui também tem a negação dessa proposição azul, ó. Eu não sou um gênio. Então, eu tenho que assumir esse tipo de questão aqui cai muito em concurso que envolve raciocínio lógico, tá? Você tem que concluir alguma frase a partir de você supor que outras frases são verdadeiras, tá? Isso é questão clássica de concurso público. Então, ó, a gente vai ter que concluir que se eu não estiver inscrito na próxima disciplina é porque eu não sou um gênio, tá? Sabendo que se eu estudo ou se eu sou um gênio, então eu passo na disciplina. E se eu passar, eu estarei inscrito na próxima
disciplina, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar nome para essas proposições, né? Para diferenciar um pouco, eu vou chamar de A, B, C e D, tá? A é a proposição eu estudo. B é a proposição eu sou um gênio. C é a proposição eu passarei nessa disciplina. Podia ser essa lá também, eu vou passar nessa disciplina, tá? E D é a proposição eu estarei inscrito na próxima disciplina. Então, o argumento pode ser escrito como? Bom, gente, vamos lá então, primeira hipótese, né? Se eu estudo ou sou um gênio, então passarei. Então, se eu estudo ou se eu sou um gênio, então passarei. Então, vai envolver A, B e C, né? Então, vai ficar assim, ó. Se eu estudo ou se eu sou um gênio, essas duas coisas implicam que eu passarei, tá? A segunda hipótese é se eu passar, então estarei inscrito na próxima disciplina. Então, se eu passar, estarei inscrito. Ou seja, se C, então D. E a tese, se eu não estiver inscrito, então eu não sou um gênio. Não estiver inscrito é não D, e não sou um gênio é a negação de B. Então é não D, condiciona não B. Então, vamos mostrar que esse argumento é válido, tá? Então, vamos mostrar que ele é legítimo. Então, para isso, nós vamos começar com as duas hipóteses, tá? A ou B implica C e C implica D. Então, acontece, o que a gente está fazendo aqui é meio que fazendo uma demonstração, tá? Eu estou mostrando que a tese é válida, essas hipóteses são verdadeiras, tá? Os passos que nós vamos fazer, desde que sejam verdadeiros, não faz diferença, desde que eu consiga provar, tá? Então, é o que eu falei, pode ser que uma pessoa resolva o exercício de um jeito, outra pessoa resolva de outro, ok? Para começar, ó, vou utilizar isso aqui, ó, a adição primeiro, tá? Para ficar mais simples lá na hora que eu vou provar o que eu quero. Eu tenho P, se eu tenho uma proposição que é verdadeira, então essa proposição ou qualquer outra também é verdadeira, né? Então, ó, sempre essa proposição aqui, ó, é verdadeira, né? Que se B, então A ou B. Isso que sempre é uma tautologia, né? Então aqui a gente só está usando a adição, tá?
agora o que eu vou fazer? Olha, lembra do silogismo hipotético? Então olha a 1 e a 3. Eu tenho dois condicionais, a tese da primeira coincide com a hipótese da segunda. Então tem a regrinha lá que a gente chama de silogismo hipotético, que eu posso ir da primeira para o último, né? Que B condiciona C. Tudo bem? Então aqui eu usei 1, 3 e silogismo hipotético. Então, ó, essa regrinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Você tem P condiciona Q, Q condiciona R, então eu posso concluir que P condiciona R. Então a primeira vai para a terceira direto. Foi o que aconteceu aqui, ó. Da primeira eu fui para a terceira, de B para C, tá? Agora vamos usar silogismo hipotético de novo, tá? Ó, aqui eu tenho B condiciona C e aqui C condiciona D. Então, de novo, pelo silogismo hipotético, B condiciona D, tá? Aqui a gente usou as hipóteses 2, 4 e, de novo, silogismo hipotético. Aí, para chegar onde a gente quer, né, que esse não D implica não B, a gente vai usar, trocar essa proposição 5 por uma equivalente, tá? Então a gente usou só 5 e a regrinha é chamada contrapositiva. Que é talvez uma das regras que mais apareçam, tá? Quando a gente vai fazer demonstração, que nós temos até um tipo de demonstração que é pela contrapositiva, tá? Então, a contrapositiva, até fiz alguns exercícios já esses dias com vocês. Só tem um P condiciona Q, isso é equivalente a dizer que a não negação de Q condiciona a negação de P, tá? Então, gente, ó, cheguei, né? Não D condiciona não B. Portanto, acabei de mostrar que esse argumento aqui, né, que é esse, ele é um argumento legítimo, ok? Basicamente, a gente vai provar a chamada lei da exportação, tá? Lei da exportação é essa regrinha aqui, ó, essa equivalência aqui. P e Q condiciona R é equivalente a P condiciona Q, Q condiciona R, tá? Ou seja, a gente vai provar que isso aqui é uma tautologia, tá? Como a gente já viu lá atrás, provar que isso é uma tautologia é a mesma coisa que provar que isso aqui é uma tautologia e que isso aqui é uma tautologia, tá? Então, por isso que eu vou dividir em dois exemplos, tá? Em um dos exemplos a gente vai provar esse caso aqui e no outro caso, no outro exemplo a gente faz esse caso, ok? Então, vamos lá. Bom, então aqui nós teremos só uma hipótese, tá? A hipótese é que P e Q condiciona R. Não se iludam a achar que só porque tem uma hipótese, então é mais fácil, tá? Na verdade, é mais trabalhoso. Pelo menos esse caso é mais trabalhoso. Tá. Então vamos lá, vamos inferir. Com efeito. Então nesse caso, a minha hipótese é P. Deixa eu fazer mais para a direita aqui. P e Q condiciona R, tá? Bom, essa aqui é minha única hipótese, que eu vou chamar de 1. A gente vai usar bastante nesses dois exemplos é essa
regrinha aqui, ó, 13, a definição, perdão, é a 12. É a definição de condicional, tá? Nós já provamos lá atrás essa regrinha, tá? Que P condicional aqui é equivalente a não P ou Q, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou usar essa regra do condicional nesse 1 aqui, tá? Então, note que eu tenho, ó, não é P e Q condicional a R. Então, na regra condicional, ó, esse P está fazendo o papel do P e Q lá, tá? Então, pela regra do condicional, essa proposição 1 é equivalente à negação da primeira ou a segunda, né? É a negação da primeira ou a segunda, tá? Então, aqui nós usamos a primeira hipótese e a definição de condicional, tá? Vou pôr só de condicional, ok? Agora, olha só, a gente vai usar, aqui, vou chamar de 2. Vamos olhar lá a regra de Morgan, tá? Lá a gente tem a negação de uma conjunção. Nós já vimos nas aulas passadas que isso é a mesma coisa da disjunção das negações, tá? Então só aqui, ó, eu vou aplicar. E o resto eu vou copiar, tá? Então a negação da conjunção é a disjunção das negações. Então vai ficar não P ou não Q. Tá? Deixa eu só refazer isso aqui, tá ficando muito apertado aqui. Então vai ficar aqui não P e Q. Ou R. Tá? Esse aqui é o 2. Bom, que eu vou chamar de 3, então, eu vou calcular isso aqui, ó, essa negação dessa conjunção, tá? Isso é a disjunção das negações, tá? Então, peguei 2 e apliquei De Morgan. Quando a gente falou de negação, a gente falou dessa regrinha aqui, tá? Agora eu vou fazer, eu vou pegar, vou trocar esse parênteses, esses colchetes de lugar, tá? Então, eu tenho 3 proposições, né? Então, assim, é x ou y ou z. Eu posso trocar por x ou y ou z, tá? Então, esse colchete eu vou levar para a direita, tá? Ó, essa aqui é a regra associativa. Então, aqui, ó, a 5 aqui, ó, a associatividade da disjunção, tá? Então, esse aqui vai ficar não P, a negação de P, ou a negação de Q, ou R, tá? Então, aqui eu vou chamar de 4, e nós utilizamos a hipótese 3 e a regra da associatividade. Agora a gente vai fazer, vamos usar de novo a regra do condicional, que eu falei bastante, que a gente usa bastante, tá? Só agora a gente vai usar aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor, né? Só nesse ou aqui, ó. Se você olhar para a regra definição de condicional, só que eu vou fazer daqui para lá, né? Eu tenho o ou, em que eu estou negando a primeira proposição, tá? Então, pela definição de condicional aqui, isso é P condiciona Q, né? No nosso caso aqui, ó, vai ficar Q condiciona R. Então aqui vai ficar não P, o resto eu copio. O resto aqui eu copio, vai ficar
Então, Q condiciona R. Então, aqui eu usei 4 e condicional. Agora eu vou fazer de novo, tá? Definição de condicional nessa 5. Então, a gente vai enxergar, ó, o não P é uma proposição e Q condiciona R é outra proposição. Tá? Então, ó, eu tenho a negação na primeira ou a segunda. E se é a primeira, condiciona a segunda. Então, a gente vai ter que tirar esse sinal do não P. Então, vai ficar assim, P condiciona a segunda, que é Q condiciona R. Então, de novo, usei a 5 e condicional. Então, chegamos onde queria, né? P condiciona Q, condiciona R. Chegamos à tese, tá? Bom, falta então fazer a recíproca do exemplo 7, né? Que a gente vai trocar agora aqui, que é qual é a hipótese. A hipótese da tese a gente vai trocar, tá? Porque essa lei da exportação é uma equivalência, ok? Então a ideia é a mesma, tá? Partimos dessa hipótese, vamos aplicando algumas equivalências, tá? A gente vai usar bastante condicional de novo, tá? E vamos chegar na tese aqui. Então vamos lá, vamos inferir. Então a proposição ali é P condiciona Q, Q condiciona R, tá? Vou fazer duas vezes, tá? A aplicação do condicional. Primeiro vamos aplicar o condicional aqui, ó. Bom, a gente vai obter que P condiciona, lembrando de novo o condicional, ó. Quando tem um condicional, você pode trocar pela negação da primeira ou a segunda. Então vai ficar negação de Q ou R, tá? Aqui eu usei a hipótese 1 e a definição de condicional. Agora eu vou aplicar de novo condicional em tudo, tá? Então você vai enxergar esse não Q ou R como sendo uma proposição única. Então aqui pela regrinha, eu vou ter que negar a primeira ou a segunda. Então vai ficar assim, não P ou a segunda, não Q ou R, certo? Chamamos aqui de 3. Então usei 2 e a definição de condicional. Bom, se você ver, na verdade o que a gente está fazendo é desfazendo o que a gente já fez na primeira, né? Então agora a gente vai usar a associatividade. Vamos voltar ao por colchete aqui do lado esquerdo. Então vai ficar não P ou não Q ou R. Então a gente usou 3 e associatividade. Então lembrando que a associatividade está aqui, ó. Essa de amarelo aqui, tá? Agora a gente vai fazer usar a lei de Morgan, tá? Só que o caminho contrário que a gente geralmente usa, né? Eu tenho não P ou não Q, eu posso concluir que é a negação de P e Q. Então, ó, dentro aqui, tá? Do colchete só, tá? Tem a disjunção de duas negações. Então, pela lei de Morgan, isso é equivalente à negação dessa conjunção, tá?
Então aqui nós utilizamos a regra 4 e De Morgan. Então, agora de novo a gente usa a definição de condicional, né? Porque ó, a gente vai enxergar isso aqui tudo como sendo uma proposição só, tá? Negação de P e Q, ou R. Então lá no condicional, ó, a negação de uma proposição ou segunda é a primeira, implica a segunda. Então vai ficar P e Q condiciona R. Então a gente utilizou a regra 5 e a definição de condicional. Chegamos na tese, né? P e Q condiciona R. Certo? Então, gente, a aula, essa parte de inferência para proposições que não envolvam quantificadores, era isso, tá?